Está começando, deixa eu ver então se nós estamos pelo Facebook. Boa tarde, hoje começamos mais cedo um pouquinho. Vamos ver se a gente está aqui pelo Facebook também. Ficou legal? Ó, Arthur já deu um ok. Boa tarde, então. Ó, já estamos ao vivo aqui então, que legal, eu gosto de ver isso. Dá uma diferença no tempo, mas agora eu vou voltar para cá, para o nosso... Ótimo. Ótimo. Então, apresentando hoje, boa tarde para todos, nem é boa noite, é boa tarde hoje, né? Estamos aqui com o Tobias Pigato, com a Juliana. Olá, tudo. Se apresenta, Tobias, para nós. Então, para quem não nos conhece, que está começando hoje a olhar essa live nesse exato momento e caiu aqui do nada, que nem diz a Jaque, nós somos a Giovana, é o meu nome, eu sou proprietária do Dolce Vita Geriatria e de um projeto inovador aí no Brasil, que é fazer atendimentos online, né, que é o Como Cuidar Idoso, e hoje está aqui para contribuir conosco o fisioterapeuta Tobias Pigato, e abaixo está a minha irmã, ou ao lado, não sei como você está vendo, a minha irmã enfermeira, trabalha frente na linha de frente da geriatria, onde nós trabalhamos diariamente, além deste projeto aqui, que é o Como Cuidar Idoso. Hoje recebemos Tobias Pigato, além de fisioterapeuta, ele é criador do Biologia Consciente, e eu convidei ele para um grande desafio, né? Posso dizer que sou cliente, né, dele, da esposa dele, que é a Jaque, eu e a Ju, e já há muito tempo nos tratamos, e eles acompanham até os nossos clientes com algumas sessões de barras ou de crânio sacral, né? E eu vou pedir para o Tobias se apresentar aqui. Boa tarde, Tobias. Boa tarde, Giovana, boa tarde, Juliana. Boa tarde a todo mundo. Pois então, eu sou Tobias Pigato, sou fisioterapeuta, trabalho com a formação de reprogramação biológica, trabalho com outras técnicas de liberação de crenças limitantes, tenho formação em Theta Healing, Psyche, e sou o idealizador do workshop Biologia Consciente. É um workshop baseado em 3 abordagens terapêuticas já difundidas no mundo todo, que é a nova medicina germânica, que é o que a gente vai falar mais aqui hoje, as constelações familiares e também a liberação de crenças limitantes, que é usada no coach, é usada na PNL, usada em várias abordagens aí, mundo afora. E é um prazer estar aqui. Espero contribuir com essa live, falando um pouquinho de como identificar de alguma forma, como você pode dialogar com uma pessoa que já está num estado enfermo ou que já está com uma idade avançada ou que vem apresentando alguns sintomas, para você entender um pouquinho mais se ela está se curando de algo ou se ela está sobre um efeito estressante e isso está ativo na vida dela, que ela precisa resolver. Então, ou é algo que já se resolveu ou é algo que precisa resolver. Então, espero que seja de valia para todo mundo aí. Obrigada, Tobias. Eu vou cortar para dar um recado aqui para quem está aqui. Quem está aqui, eu quero saber se o Tobias botou no teu Instagram do Mágica, Tobias. Por favor, uma contribuição a mais. Coloquei o que do que exatamente? Colocou ao vivo aí no Instagram do Mágica, já deu um play? Dei o play agora. Oh, ele fica virado ou ele fica normal? Fica em pé. Com ele deitado. Vai ficar em pé. Tem que botar em pé. Dá um stop e bota em pé. Enquanto a Ju se apresenta, tu dá um stop, bota em pé e bota play aí. Sim, Juliana? Olá, boa tarde. Eu sou a Juliana, eu sou sócia do Dolce Vita e enfermeira em tempo integral do Dolce Vita. Em tempo integral da família, dos amigos, né? A nossa enfermeira, além de RT, né? Que eu chamo a salvadora da pátria. Então, eu até nem vi... Deixa eu ver quem está no Face aqui, enquanto o Tobias bota lá. Vou pedir para todos, pessoal. Deu certo, já. Deu certo lá. Então, pessoal do Mágica, vamos dar um oi aí, Ju. Oi para o pessoal do Mágica, né? Mesmo que nós não apareça aí, a gente está dando Agora sim. Agora sim, show. Tudo bom? Pessoal, estou aqui numa live com a Juliana e com a Giovana do Dolce Vita. Mais parceiro. E vamos falar hoje sobre como não adoecer ao cuidar do outro e dos processos das doenças. Exatamente. Pode repetir isso aí, Tobias? Quando a Giovana me chamou e me perguntou sobre o que a gente poderia falar, eu digo, como seria a gente contribuir falando sobre como não adoecer e como
dialogar com pessoas que já estão doentes ou que estão passando por algum processo de saúde e doença, né? Então, foi basicamente isso. E Tobias, uma coisa importante, muito importante também, tipo assim, como a pessoa que cuida quando ele é familiar, ele não levar tudo ao pé da letra de uma forma que ele vai se adoecendo com todas as coisas que vai acontecendo. Eu acho que isso é a nossa maior contribuição no dia de hoje, além de tu orientar as pessoas que estão escutando aqui, tá? Antes do Tobias começar, eu só vou ver aqui o ao vivo dentro dos Facebooks nossos aqui como estão. Eu quero ver se tem alguma pergunta para as pessoas saberem. Elas podem colocar perguntas, nós vamos estar respondendo, tá? Aqui embaixo. Então eu leio a pergunta para o Tobias e para a Ju. E a Ju é enfermeira, vai estar falando diretamente das causas dor, tanto dos familiares quanto dos idosos, e o Tobias vai estar falando qual é a concepção dentro da visão do biologia consciente e um pouco... Do lado emocional. Lado emocional. Perfeito, Tobias. E assim, Giovana, tá bem bom o som, tá? Tu tá falando bem, eu tô com o microfone bem alto, então o pessoal lá do Instagram do Mágica vai estar ouvindo tranquilamente. Tá ótimo, então tá. Então, Ju, tu tem alguma pergunta assim para o Tobias começar ou ele pode começar da onde eu mesmo estava falando com ele antes de entrarmos ao vivo? Pode começar, que eu vou esperar um pouquinho para fazer. Tá, tenho vocês duas, então é bom estar conversando com duas pessoas que já fizeram um curso de Nova Medicina Germânica. Esses dois seres incríveis foram a Cascavel fazer um curso com uma moça que dá um curso de Nova Medicina Germânica lá, então elas têm conhecimento sobre o que eu vou falar, e é primordial a gente estar falando um pouquinho do que é a Nova Medicina Germânica. E tu ligou o Insta aí, que deu um delayzinho, é isso, tá. Então, assim, ó, é primordial falar, porque senão a pessoa vai pensar, ó, da onde que saiu isso, que loucura é essa, isso é completamente diferente, isso é fora da curva, isso não... De onde qual é o embasamento disso tudo? Então, a Nova Medicina Germânica, ela foi criada pelo Dr. Hammer, um alemão, há mais de 40 anos, tá? Ao qual ele se aprofundou nesse estudo, né? Nesse conhecimento, após um evento traumático que ocorreu na vida dele. Ele era um médico extremamente inteligente, cara com inúmeras formações, um cara que cuidava do corpo, ele era triatleta, ele era um cara com muito dinheiro, um cara que se cuidava, que se alimentava bem, que tinha uma vida regrada, uma vida abundante, tinha 4 filhos, esposa também era médica, ótimas condições de vida, viviam na alta sociedade, porém, quando ele, ao realizar um sonho de morar na Itália, ele morava na Alemanha, foi morar na Itália, aconteceu uma tragédia na família, onde o seu segundo filho foi atingido por uma bala, foi um tiroteio que aconteceu no navio, eu explico tudo isso detalhadamente no curso, mas basicamente é isso, e ele foi chamado, o Dr. Hammer foi chamado de madrugada para acolher o filho, e o filho passou por inúmeras cirurgias, mas não resistiu e acabou morrendo no colo do pai. Após esse evento traumático, o Dr. Hammer começou a perceber um edema, um inchaço no saco escrotal, nos testículos, e foi diagnosticado com um tumor de testículo. Tá? Então, a partir dali é que o negócio começou a ele ficar mais intrigado por ser uma pessoa que tinha conhecimento, uma formação em oncologia, inclusive, como que algo foi aparecer em mim, sendo que eu me cuido, eu tenho todos os cuidados, eu sei quais são os fatores, eu até já fiz um escaneamento do meu corpo, mesmo naquela época ele já havia feito, para ver se ele tinha alguma predisposição a isso, e ele percebeu que ele não tinha nada e como que isso foi aparecer na vida dele. E aí que veio a questão da pergunta, né? Será que esse evento traumático pode ter causado uma doença no meu corpo? Pode ter causado esse tumor? E aí ele se permitiu abrir o leque, né? E começar a pesquisar dentro do hospital que ele trabalhava, dentro da clínica que ele tinha, os prontuários médicos e os prontuários psicológicos, psiquiátricos desses pacientes, e começou a perceber que todos os pacientes haviam relatado eventos traumáticos em suas vidas. Eventos traumáticos de forma inesperada, dramáticos,
muito dramáticos, e ele começou a ficar atento a essas questões, e que cada um tinha uma forma diferente de contar sobre um determinado assunto, se era um assassinato, se era uma perda de algum imóvel, se era uma pessoa que sumiu da vida dele, se era uma morte de um familiar, enfim, o que seja, um atentado à integridade, enfim, inúmeras situações ele começou a mapear, e a partir dali ele começou, tipo, cara, tem coisas aqui que precisam ser olhadas mais a fundo. E ele começou a catalogar, e começou a se aprofundar, e ele começou a sonhar com o filho dele, e o filho dele vinha nos sonhos e falava para ele que a morte dele não tinha sido em vão, que existia algo a mais nisso tudo aí, e que então ele, movido por esse sentimento, movido por essa vontade de querer saber mais, como um cara buscador e à frente do tempo como ele era, ele começou a pesquisar e ir atrás de artigos e conversar com os colegas médicos, e ele começou a catalogar cada estrutura do corpo, cada patologia, e começou a perceber que cada uma tinha uma leitura específica. Cada estrutura do corpo estava linkada a um evento traumático específico. Então, ele começou a perceber, olha só, se o nosso corpo está respondendo às nossas emoções, é sinal que existe alguém que está no comando. E foi aí que ele teve a grande sacada de começar a investigar o cérebro. Então, ele começou a olhar para o cérebro dos pacientes. Quando chegava uma pessoa com tumor de fígado, por exemplo, a primeira coisa que ele pedia era uma tomografia de cérebro. E aí ele começou a perceber que nessas tomografias apareciam sinais na estrutura cerebral específica que comandava o órgão fígado. Então, ele começou a mapear. Opa, peraí. Se nessa estrutura específica do cérebro existe um sinal e essa parte é comando fígado, então é sinal que em todas as outras patologias algo deve aparecer no cérebro. Então ele conseguiu mapear todas as estruturas cerebrais e começou a perceber que cada estrutura cerebral comanda uma determinada emoção evolutiva arcaica. Ou se é contato e separação, se é um tecido vital, se é uma estrutura vital para ti, se é um atentado à integridade, se é algo referente ao território, e eu vou falar muito sobre território quando a gente fala de pessoa idosa, é muito forte os conflitos relacionados a território, que fazem com que as pessoas realmente desliguem o seu lado racional e desliguem as questões cognitivas para ficar tentando lidar só com aquela estrutura que ela é primária, que ela é reptiliana muitas vezes, e aí ela não consegue se soltar e se liberar para tentar resolver os próprios conflitos de forma cognitiva. E aí os filhos, os cuidadores acabam achando que essa pessoa de alguma forma está perdida no seu tempo e espaço, mas na verdade ela está com um bloqueio cerebral que não está fazendo ela raciocinar de forma cognitiva. Mas voltando ao Dr. Hammer, foi a partir dali, desses conhecimentos e desse conceito de acontece alguma coisa, cai no cérebro e do cérebro vai para o corpo, ele criou a primeira lei biológica, que é a lei férrea do câncer, aonde ele conseguiu perceber que todos os eventos traumáticos que acontecem na nossa vida e que nos desencadeiam possíveis sintomas e doenças, eles ocorrem de forma dramática, de forma completamente inesperada e que é vivido sozinho. Tá? Quando eu falo dramática, a pessoa realmente cai no choro, ela se desespera, é vivido sozinho. O que é o vivido sozinho? É a tua percepção sobre o fato, a tua percepção sobre aquele evento. E dentro do Biologia Consciente, quando eu englobo as crenças, englobo as constelações familiares, é para realmente trazer esse conceito de percepção, de como que tu cria a tua percepção sobre as coisas. Por exemplo, para uma pessoa que tem o seu carro roubado, a vida dela acaba. Para outra pessoa que tem o seu carro roubado, ela pensa, nossa, ainda bem que não tinha ninguém lá dentro e foi só o carro. Vão-se os anéis e ficam-se os dedos, por exemplo. Então, muito da tua criação, da forma como a tua família conduz, como tu te relaciona com os teus pais, com a tua ancestralidade e também como tu aprendeu
desde a tua infância, como lidar com a vida e foi incutindo crenças, é como tu percebe a tua vida. E aí, em cima disso, tu cria os teus, que a gente chama DHS, que são a primeira lei do Dr. Hammer, e que ele deu o nome de DHS, que é Dirk-Handrem Syndrome, que é referente ao filho dele. Então, existem mais 4 leis, que é a segunda lei onde fala sobre a evolução bifásica das doenças, onde estamos ou em fase de cura ou numa fase ativa de uma doença. A terceira lei é os tecidos, onde a gente estuda sobre endoderma, ectoderma, mesoderma. A quarta lei que fala dos micróbios, dos vírus, das bactérias, dos fungos, e aí é legal discutir sobre o coronavírus. E a quinta lei biológica, que é a quinta essência, que é o sentido biológico, é o sentido de por que estamos com aquilo, o porquê o nosso corpo escolheu aquilo, porque esse órgão específico reage dessa forma a essa emoção. Então, essa introduçãozinha da nova medicina germânica, ela é imprescindível para quando eu começar a responder as perguntas para vocês, vai ser baseado nesse resumo que eu estou aprendendo a fazer cada vez mais rápido, por sinal, e espero que tenha sido bem entendido ou não. E se tiverem mais perguntas, por favor, me falem. Mas Tobias, falando em resumo, sem fazer merchan, que nem diz a Jaque, né? Mas quem quiser saber e se interessar, eu acho super, super, super delicioso de saber isso. Eu acabei mesmo de... Quem quiser saber e se interessar, dia 20... Agora, nesse final de semana, né, Tobias? Dia 29 e 30... É uma classe noturna. E 30 de setembro, o Tobias vai estar ensinando tudo isso em 2 noites no curso de Biologia Consciente. Depois eu até vou pedir, Arthur, tu podia botar depois no Arthur, eu peço para o Arthur colocar o link para quem se interessar por esse tema. É um tema tu sabe que é um tema tão atrativo para nós, que eu e a Ju, a gente foi lá ver a Marina, né, Ju? A gente viajou, Exato. Acho que 800 quilômetros até Cascavel para ver esse curso que hoje, graças ao Covid, o Tobias dá online, né? Claro que poderia ter dado antes, mas agora tu dá online, né, Tobias? Exato. E assim que o Covid acabar, vamos para o presencial. E aí eu vou ensinar coisinhas novas, além do que... Aí o toque, aí o bom que a gente vai estar pessoalmente, vou poder estar ensinando mais coisas. Mas isso é para o ano que vem, provavelmente. Vamos ter que esperar um pouquinho mais. E acabamos agora de tarde, vocês sabem, essas lives são ao vivo, né, pelo grupo do Facebook, os teus clientes, até a tua audiência nem sabe aí, mas eu e o Tobias falávamos antes, que hoje, essa semana, nós passamos por 2 golpes, né, tipo o Tobias ali com o negócio de um clone de um celular, e eu, hoje mesmo, antes aqui de entrar nessa live, estava tudo muito calmo, acabei quase caindo num golpe telefônico, onde as gurias, que são as da geriatria, me ligam, dizendo, muito assustadas, e eu estou contando isso para o Tobias falar o que é um além, que isso eu descobri numa live dele com a Jaque, onde eles explicavam o que o além fazia com as pessoas. E eu fiquei muito nervosa, porque as meninas, as da clínica, me ligaram e disseram, dona Giovana, daqui 15 minutos ou 20 vão desligar a luz daqui. Daí eu estava pegando meu carro sem papel, sem nada. Eu disse, meu Deus, eu não tenho 15 minutos para chegar na S-Sul, era 15 para 5, eu não tenho 15 minutos antes de chegar na S-Sul, o que vai acontecer? Daí, dá o meu telefone para eles. Eles ligaram para mim e começaram, não, a senhora tem que depositar tanto, e eu fui me envolvendo com aquele assunto e tentando correr de carro para chegar na S-Sul, e tinha essa live aqui, e fui me excitando e ficando super nervosa, que depois que passou tudo, que agora faz quanto tempo, Tobias? Agora faz 1 hora que passou tudo, faz exatamente 1 hora. Eu já estou normal, voltei ao normal, mas eu não estava assim, eu estava completamente estressada, né? Então, biologicamente alterado. Então, exato, daí tu fica pensando numa pessoa que está andando numa onda e que passa para isso. Tipo, o que fez? Quando o Arthur chegou aqui em casa, eu disse, meu Deus, mas o que fez eu cair nisso, né? A Ju ainda disse, são pessoas especializadas, né, Ju? Como é que tu disse? São pessoas especializadas em fazer isso com as outras, né? Mas... Sim, essas pessoas... A pergunta é,
o teu organismo que vinha num zen, ele não tá naquele zen ou naquela normalidade. Tu para algum lugar e para algum lugar foi. Tanto é que depois fiquei me questionando, cara, em que ponto eu acredito, em que ponto que eu caí nessa, né? E provavelmente tenha sido o ponto trauma, que eu quero te dizer agora, porque, por exemplo, assim, quando as meninas dizem assim, vão desligar a luz e eu penso que eu tenho um monte de idosos lá, e que não podem ficar sem luz em nenhum momento, me diz, meu Deus do céu, o que aconteceu que eu não paguei? Né? A senhora não viu, recebeu, então foi embora, mas a senhora não deu retorno, né? Eu disse, meu Deus, mas eu não dá retorno de alguma coisa. Tu nota que tu ficou todo assim, todo atrapalhado mentalmente, emocionalmente, e vê que tu, organizada da forma que eles conseguem de alguma forma colocar em dúvida. Agora imagina uma pessoa que não é organizada. A mãe é organizada, né, nesse sistema imagina quando nunca ela não pagou alguma coisa, enfim, ela se questionou, imagina o que falaram para a pessoa chegar a esse ponto, né? Exato. E daí a pergunta para o Tobias esse organismo, e pelo que eu e a Ju estudamos aquela vez, ele teve alguma onda que desarmonizou, e ainda eu pergunto ao Tobias, meu Deus do céu, e agora isso vai gerar alguma doença, alguma dor, talvez uma dor de cabeça amanhã, uma enxaqueca, um torcicolo, né, Tobias? Que às vezes tem um troço que tu olha para o lado, tu fica um torcicolo inexplicável, é por causa de algum DHS, né, que tu não... Exato. É interessante. Daí o Tobias estava falando do grau de consciência após o além. Então, o que é o além? Tu pode falar sobre como que tu vai colocar essa pessoa numa normativa, agora normal, para que esse estresse todo não gere uma doença, ou mesmo uma notícia na família de que o pai está acometido de uma doença grave, entende? Tu naquela hora fica com aquilo e depois como é que tu te organiza? Exato. A importância desse conhecimento, como eu havia te falado antes, é o que faz que a gente não adoeça. Quando tomamos o conhecimento de que um evento traumático, um evento de um grau emocional nos atinge, e a gente sabe que isso poderá desenvolver algo no nosso corpo, é o que nos faz estar imunes, digamos assim, a um possível sintoma corporal no futuro. Porque o que acontece? Quando tu tem informação, acontece, tá? Te ligaram, tu não pagou a conta, é isso que aconteceu. Se o teu cérebro não teve condições de lidar com aquilo, ele vai ter que descarregar esse excesso de informação para algum lugar. E esse excesso de informação vai ser descarregado para o local mais próximo que existe dele, que é o corpo. E aí, de acordo com a percepção que tu tem sobre o assunto, é um determinado órgão ou estrutura corporal que vai ser acometido. Então, muitas pessoas, por exemplo, que recebem um diagnóstico de alguma doença, depende da carga emocional disso e a percepção que ela tem sobre o corpo dela, sobre a vida dela, sobre as coisas que estão ao redor dela, vão fazer com que isso se potencialize ou ainda desenvolva sintomas em outros lugares. Por exemplo, eu vou fazer um exame e descubro que tem um tumor de tireoide. E se isso, para mim, no momento que eu descubro esse diagnóstico, no momento já me vem uma questão financeira na cabeça de que como é que vai ficar minha família vai morrer, eu vou ficar mal, e meu território fica abalado, e eu fico realmente preso a isso, e eu não consigo lidar com essa informação financeira ligada ao dinheiro devido ao diagnóstico, eu posso desenvolver quem sabe, um outro tumor no estômago e ter uma metástase, na verdade, mas na verdade é um outro DHS que você chamou de além, que não deixa de ser a mesma coisa, é o momento do congelamento, é o momento que a tua estrutura biológica se modifica, é quando você esquenta, quando você gela ou quando você fica tenso, e se você não tem o conhecimento e você fica preso nisso, e aí você fica naquela bola de neve contando para um, contando para outro, e conta para o vizinho, e conta para cá, a tendência é que o teu cérebro não aguente tanta informação e você não consegue dormir de noite, você fica presa naquilo, o teu cérebro, de alguma forma, ele vai tentar descarregar em algum lugar e provavelmente vai ser no teu corpo, e aí você vai ter, possivelmente, sintomas. E aí, o que acontece? Nesse primeiro momento,
que você fica presa nesse pensamento repetitivo sobre determinados assuntos, você está numa fase ativa, você não vai ter tantos sintomas corporais. Você vai ficar nessa vibração, você vai ficar nessa intensidade, nesse pensamento compulsivo. No momento que algo se resolve, que nem tu ficou sabendo que era tudo um fake, era um golpe. Ok, resolveu. Acabou, não tem mais trauma aí. Já está resolvido. Teu corpo já entendeu que está resolvido. Não deu tempo, biologicamente, dele descarregar nada que vá fazer com que você desenvolva qualquer patologia, por exemplo, ou torcicolo, ou dor, ou tensão. A tendência de que isso aconteça é que se você não resolve, ou se você fica muito tempo no conflito ativo, por exemplo, se você só fosse resolver isso amanhã, entendeu? Só amanhã você ia saber que isso era um golpe. Até hoje você não sabia. E pior, você depositou o dinheiro, você pagou essa conta. Sei lá para quem que foi, para onde que foi, você levou esse dinheiro foi embora. Até você reverter esse dinheiro, você vai ficar com o seu pensamento e o seu corpo ativo para você lutar contra isso. Daí a polícia foi lá, rastreou, você teve o seu dinheiro de volta. Só que esse tempo que o teu corpo levou de estresse, ele vai pagar o pato em algum momento. Ele vai fazer com que algum sintoma físico venha desencadear no teu corpo para corrigir o estresse causado pelo ativo, né? Pela questão ativa que estava acontecendo. Pergunta, Giovana. Eu quero te perguntar, esse é um caso, né, específico, ok? E existe, o que é um outro caso, Tobias? Que nome que teria um outro caso? Que eu e a Ju, a gente atende muitos clientes familiares da sobrecarga. O que seria essa sobrecarga e como não chegar a essa sobrecarga? Sobrecarga que você fala do cuidador, da pessoa, do familiar que está em casa. Do cuidador, da pessoa que é o familiar que é cuidador, né? Na verdade, ele está sempre escutando as mesmas coisas, escutando as mesmas coisas, escutando as mesmas coisas. Fazer conta que não é Alzheimer, ok? Mas já é uma vivência com aquela pessoa, como se tu tivesse encaixotado, escutando as mesmas coisas sempre. Isso chega a um ponto que as pessoas chegam e nos dizem: eu não aguento mais, não é que eu não goste da mãe e do pai, eu simplesmente não aguento mais. Então, e daí a pessoa já está doente. Alguma coisa aconteceu que ele adoeceu. Se tem relação isso. Quem adoeceu? A pessoa que está no residencial? Já adoeceu, o cuidador já adoeceu psicologicamente, já está... Perfeito. A primeira informação que eu gosto de passar para todo mundo é que toda pessoa idosa, na grande maioria das vezes, ela está se curando, tá? E como ela não tem o conhecimento e como ela não tem a sabedoria e o cognitivo, quem sabe, para lidar com isso, ela não consegue entender que ela está em um processo em balanço, que a gente chama de cura. Ou seja, ela passou por algum evento traumático na sua vida, com certeza ela passou, tá? Ou foi a perda do cônjuge, ou foi uma questão financeira, ou foi uma questão territorial, onde ela teve que mudar de casa à força, ela teve que sair do cantinho dela para ir para outro lugar, ou seja, ela não teve escolha, ela ficou presa nisso e, de acordo com a percepção dela, esse não ter escolha fez com que ela bloqueasse todo o sistema cognitivo dela e ficasse preso no tronco cerebral, que é uma questão muito mais reptiliana ou, se não, emocional. Mas a gente não consegue lidar com situações nesse padrão, porque é um padrão que a gente só usou quando era criança. Então, é como se esses cuidadores estivessem conversando com os seus pais, com os seus avós, com os seus tios, mas numa condição onde eles estão infantilizados, estão presos em uma região cerebral onde eles só usaram quando estavam na infância. Então, o que acontece para que eles consigam lidar com essa situação é eles olharem para algo que eles não estão conseguindo entrar com esse cuidador, com essa pessoa que está internada, ou que está no residencial. Se eles sabem da vida da pessoa, eles conhecem a pessoa. Na verdade, é o familiar mesmo, no caso. O familiar mesmo. Sim, ele conhece, ele sabe o que aconteceu com a pessoa. Mas, por muitos motivos, ele não se permite
conversar sobre esse assunto específico. Uhum. E aí ele adoece muitas vezes pelo fato de ele se cobrar por, quem sabe, às vezes não ter a coragem, não ter a sabedoria, ou não ter o conhecimento, ou não ter o discernimento de como lidar com essa pessoa e falar sobre um assunto específico que ele sabe que vai contribuir para a pessoa sair desse estado mais primitivo para entrar para um estado mais racional e ter um diálogo mais efetivo com ele. Então, muitas vezes, não é culpa da pessoa que está internada, que está, digamos, no seu hotel ou no residencial. Não sei como é que eu chamo a pessoa que está aí no residencial. Na Ela clínica. é... O idoso. Na clínica. O idoso. Mas o idoso em si. A gente quando eu te pergunto, pode ser em residência também, porque a pessoa que vai para nós, que vem morar no Dolce Vita, ela já morou em casa um período, anos, a vida inteira, enfim. Quando o familiar chega com essa dor de estou sobrecarregado, ele ainda estava em casa, entendeu? E nós, por exemplo, com essa contribuição tu estava falando, eu pensei aqui que seria uma grande contribuição, Tobias, se a gente fizesse um workshop, agora eu estou pensando, só para essas pessoas que estão cuidando, para te conseguir enxergar além da caixa e conseguir desenvolver alguns assuntos que leve cada caso, só que daí teria que ser fechado, não aberto, que nem nós estamos aqui, porque cada caso é específico, cada idoso é específico, cada familiar é específico. É como se tu morasse com o teu pai hoje e tu tivesse que cuidar do teu pai. É simplesmente assim, eu quero que tu pense. Quem está nos assistindo aqui, tem a Mara, tem a Terezinha, eu vi, até vou dar um oi para o pessoal, obrigado por estarem aqui compartilhando, escutando. A Biviane, de São Paulo, também está aqui. Tu viu quem está aqui, Bivi? O Tobias. A Biviane é do puxão da Jaque, Tobias. Olha aí, show! Coisa boa! A Bivi está aqui também, a Mara está aqui. Então, assim, eles são pessoas, por exemplo, a Mara, que eu vi que está aqui, tem a mãe dela em casa, tem a irmã da mãe dela cuidando ela. Então, a irmã já está nesse papel, ela não vai ir para a geriatria, ela está nesse papel. Então, a ideia é como que nós contribuiríamos com esta pessoa que está em casa neste papel de sobrecarga, né? Então, sempre fazer esse olhar externo. A Ju, fala, Ju. Importante, Tobias, isso que a Mana falou, a irmã, essa pessoa que é irmã, ela já cuida, ela já é uma idosa, não nesse caso, mas normalmente, sim, nesse caso também, normalmente essa pessoa já é uma idosa, então ela já tem 70 e poucos anos e ela cuida de 90. Sim. E aí acontece um desgaste muito maior de quando é uma pessoa com 50, 60 anos que tem total condição física e mental, né, de cuidar por mais tempo. Pessoa com 70 e poucos anos começa a cuidar da irmã de 90, daqui a pouco ela está com 80 e a irmã está com 100. E isso vai se tornando uma coisa que vai ficando muito difícil entre toda a família, na verdade. E, na maioria dos casos, a história é repetitiva, né? Sim, mas percebe uma coisa bem interessante que quando a gente olha para isso é o fato de não ter a escolha de não cuidar. Que interessante. Não existe a escolha de não cuidar, né? Quando a pessoa se coloca numa situação onde ela não tem escolha, ela realmente se sobrecarrega e o cérebro dela trava. As amígdalas cerebrais dela se ativam e todo o cérebro se bloqueia. Então, o momento de se perguntar e de se conscientizar é de que escolha eu não estou querendo tomar aqui, que se eu tomasse, eu conseguiria criar uma relação melhor com a pessoa que eu estou cuidando. Eu não estou aqui por obrigação, eu estou aqui por escolha. E se eu estou aqui por escolha, que movimento que eu não estou fazendo, que se eu fizesse, ela sairia desse estado infantilizado e a própria pessoa de 90 anos teria um cognitivo reorganizado da forma que ela pudesse, mas ela conseguiria sim estar dialogando, estar contribuindo e estar facilitando para quem está cuidando. Porque muitas vezes quem está sendo cuidado não facilita o cuidador. E uma coisa importante, assim, nesse caso aqui que a gente está usando, as duas pessoas são lúcidas.
entendeu? Sim. Elas não existe esse bloqueio e nenhum desgaste, aparentemente. Eu só estou comentando o quanto hoje em dia, com o aumento da vida, como os idosos têm que cuidar dos super idosos. Eu tenho um termo até que a gente usa para esse idoso de mais de 90 anos. O que eu gostaria, assim, ó, que a gente ensinasse, se existe, né? Alguma coisa que essa pessoa que está cuidando, tipo, lá, com 70 e poucos anos, cuidando da mãe, que ela pudesse fazer, entendeu? Isso, vai aquilo, entendeu? Quando não tem essa carga, não estou falando em carga pesada, Sim. E isso melhor ainda do que... Está falhando bastante, Gil. Eu não estou conseguindo... Eu entendi, Tobias, eu entendi a pergunta da Ju. No caso, é tudo um padrão de normalidade, só a pessoa, como que nós, e o que nós poderíamos ensinar, e eu acho que tu até tocou no assunto, eu ia falar sobre isso, quanto mais escolhas a pessoa... Hoje eu vou escolher colocar uma pessoa só de tarde aqui para eu poder fazer minha unha. Perfeito. Tu não precisa ficar fechado naquele pacote todos os dias. É que agora pegou eu para falar que sou aluna da Jaque, né? Que sei o poder de tu poder escolher, que tu tem que escolher as coisas. Quanto mais nós nos libertar para escolher coisas diferentes, é isso que liberta essas pessoas. Às vezes uma coisa simples, não é ligada nem a dinheiro. Pede para um e te autoliberta. É tu saber que tu pode escolher, é tu saber que tu precisa ficar o tempo inteiro ali, é tu saber, sempre está ligado ao conhecimento. E agora, Tobias, mais uma vez, eu vou dizer, eu geralmente repito isso aqui nessas lives, e a Jaque fala muito nisso também, a contribuição de tu ter o conhecimento e de tu compartilhar o conhecimento, né? Então, essa é a intenção da gente de tentar libertar essas pessoas que chegam para nós sofrendo por esses motivos, e a gente tem e desenvolve essas artimanhas conosco mesmo. Tu é um praticante, a Ju é uma praticante, a Ju cuida de 20 idosos, cuida do pai, da mãe, cuidou da avó e do vô, e assim ela vai cuidando das famílias todas. Eu olho para ela e digo, qual é a hora que tu vai fazer a tua ginástica? Eu estou sem tempo. A ginástica em primeiro lugar. Porque ela está 23 horas cuidando dos outros, 1 hora é da ginástica. Entende que quando ela começa a se dar conta que ela pode escolher essas outras pinceladas no dia, ela vai ficando melhor, e daí eu acredito que a pessoa não vai adoecer, porque essa aí já infartou, né? Aqui no Instagram fizeram a pergunta, como seria a expansão da capacidade do cérebro? Tu acabou de responder uma das questões muito importantes, é você se permitir se dar escolha. Quando você se permite fazer escolhas na sua vida da forma mais simples, para você começar a engatinhar, literalmente, você realmente vai expandir a sua capacidade cerebral. E se você é uma idosa, cuidando de outra idosa, que nem é o que está na preocupação da Juliana, existem pessoas ao redor dessas duas idosas, correto? Existem. Que estão nos assistindo, Tobias. Exato, que estão nos assistindo. Então, que contribuição elas poderiam ser para permitir que essas duas idosas tenham mais escolhas? Por mais que elas não queiram fazer num primeiro momento, mas que contribuição ela poderia ser para ampliar as escolhas dessas duas idosas para que elas não tenham que ser uma cuidadora e a outra cuidada ad infinitum? Entendeu? Elas, a princípio, a vida delas é eu cuido, eu sou cuidada, eu cuido, eu sou cuidada, eu cuido, eu sou cuidada. E se existisse uma outra possibilidade no meio dessas duas coisas? Qual seria? O que não está sendo olhado no meio dessa relação cuidador e cuidado, que se fosse permitido, quem sabe, olhar por um outro ângulo, 0,02% já seria o suficiente para mudar completamente a relação de todos que estão ao redor. Permitir que essas duas... Oi? Pode falar. Quem que falou? Tu pode falar. Permitir que as duas partes... Permitir que essas duas pessoas e até quem vai ser mais influenciado por essa escolha das duas é quem está no externo. E que também se sente preso, e que também se sente amordaçado e
encapsulado no meio dessa relação, porque é uma relação sem escolha. E isso é um casamento que não tem escolha, por exemplo, se torna um inferno. Ninguém está ali, está todo mundo sobrevivendo e ninguém está vivendo a própria vida. E às vezes às vezes são coisas simples, são coisas que as pessoas acham que uma escolha tem que ser, vou mudar de casa, como tu mesmo estava falando, uma escolha pode ser algo de, cara, hoje eu vou fazer a minha caminhada. Eu vou fazer, mas eu tenho que cuidar, eu sei que eu tenho que cuidar, mas eu vou fazer minha caminhada. Às vezes são coisas simples, são coisas que as pessoas acham que uma escolha... Viu? Ele me ouviu. É tu mesmo que está aqui. Quando eu abro o Face, eu já abro o Facebook para ver os comentários aqui do lado e o Tobias fala com o Tobias. Tem um monte de decoração, estão gostando. A Mara está dando palminha. O Arthur já jogou o link para quem está entrando agora. Quem está entrando agora tem um link. Eu crio mais dessa abertura de possibilidades sobre corpo e saúde, doença, no workshop, quando eu engreno na questão das percepções e como que as pessoas criam escolhas relacionadas cara, eu tomei um diagnóstico de cervicalgia. Agora eu não tenho outra alternativa senão fazer fisioterapia, fazer massagem, tomar remédio ou ir no médico. Eles se colocam nas poucas escolhas que existem diante das infinitas possibilidades de tu saber que tu tem uma cervicalgia, por exemplo. E se essa cervicalgia fosse a grande chave para te entender a mudança que tu carrega desde a tua infância, por exemplo, ou desde a forma como tu conduziu a tua forma com dinheiro, e que se tu tivesse um pouquinho de coragem para olhar por um outro ângulo, tu ia perceber que, cara, a minha vida toda eu criei isso, minha vida toda eu funcionei assim, e que se eu fizesse assado agora, um pouquinho só que seja, eu nunca mais ia ter uma cervicalgia. Porque o meu corpo ia entender, e toda vez que eu passasse por aquela situação, o meu cérebro automaticamente ia dizer, ok, isso eu já vivi, isso eu já passei, então eu sei como lidar. Entende? Então, essa relação do cuidar com o idoso, ela é delicada, assim como a gente fala do cuidar da criança. Cada criança é uma criança, cada idoso é um idoso, ainda mais o idoso é um livro que já foi escrito. E a criança é um livro que vai ser escrito. O idoso, se tu se permitir ler esse livro, ou permitir que ele te conte o que ele escreveu nesse livro, e você ser vulnerável e principalmente ter a permissão de ouvir o que ele vai falar, você vai se permitir convidar ele a começar a botar uma vírgula. Quem sabe, para quem já viu O Vendedor de Sonhos. A ele continuar escrevendo. Só que agora, quem sabe com mais dificuldade, com menos velocidade, com uma forma diferente de conduzir, porque existe um conhecimento agregado a isso, mas é você se permitir ouvir o livro que já está escrito. Que é muito difícil, porque muitas vezes eles estão repetindo 75 vezes a mesma coisa, sendo que o que ele queria dizer, na verdade, está 1 segundo atrás e que tu não ouviu. É interessante. É super profundo, é muito louco esse assunto, é muito gostoso, nem é para uma live legal. Só. Tenta falar. Eu sempre falo para as gurias, porque às vezes os clientes querem falar uma coisa e tu vê que ela começa e ela para. Uhum. E daí a tendência é terminar a frase por elas. E eu sempre falo, espera o tempo que for preciso que ela vai falar o que ela quer. Porque até que o cérebro processe o que ela está tentando falar, leva um tempo. Não é como a gente, né, que fica falando aí e fala o que nem processou ainda. E eles não, né, naquele processo bem lento. Então, normalmente, quando tu espera a fala, sempre vem um aprendizado, assim, ó, muito importante, assim, ó. Meu Deus do céu, eu passo o dia inteirinho aprendendo. Que nem eu digo, cada palavra, assim, ó, quando tu olha para a pessoa, assim, ó, que ela vem, porque eu conheço elas, que elas me olham e eu sei que elas querem falar comigo.
Aí eu vou lá e olho. E quando eu olho, eu vejo a tentativa da fala e logo sai a fala. E quando sai, a frase é sempre: aprende. Se tu quiser, estou largando para ti, né? Nossa, é assim, ó, maravilhoso. Exatamente, é um saber, é um livro que já foi escrito, né? Então você se permitiu ouvir aquelas frases que estão ali. Às vezes é uma frase, a pessoa levou uma vida inteira para escrever uma frase, e é o que ela está tentando dizer para o cuidador dela ou para o familiar dela, e aquela pessoa, por de repente esse aprendizado ter sido na forma mais dolorida que o filho ou o cuidador não suportaria, ele não se permite ouvir, porque vai mudar toda a realidade dele. E quem sabe ele não quer mudar toda a realidade dele. E o aprendizado está vindo ali daquela pessoa que está ali acamada, que está ali, que aos olhos dos outros está sofrendo, e quem sabe, na verdade, ela está muito bem, por sinal. Então, sim, se torna filosófico, se torna filosófico. Mas é muito louco isso. Agora eu lembrei do pai falando para nós domingo, né, Ju? Ele disse, meu Deus do céu, ele caminhou devagarinho, chegou perto de nós e veio dizendo, vocês não sabem o que é minha vida? Esse troço desse Covid aí, mas a minha doença, mas a minha cabeça virou toda. E daí aquilo foi impactante para mim, porque eu poderia ter podido falar tudo, muitas coisas que eu queria vir falando e falar, né? Imagina coisa de... Daí o cara tá aberto a toda a mudança, né? Só de estar consciente, né? E eu disse, exato, calma, pai, tá todo mundo assim, né? Esperemos que esteja todo mundo assim, né, Tobias? Porque a nossa exato esperança é que as pessoas se movam, né? Enfim, a gente que trabalha muito com compartilhamento de informações, generosidade e resolução de problema emocional, dores emocionais, a minha esperança, enfim, sempre é que as pessoas sejam tocadas de alguma maneira, e que aí sim é como se fosse a consciência, a meu ver, e ela pode tomar novas escolhas, novas decisões, começar uma nova vida, enfim, só existe o hoje, o agora, então é hoje e agora, então a hora é agora. Exato. E entender que, cara, estamos presos a um sistema, tá? Isso é dificílimo de sair. O sistema, ele é muito poderoso, ele te cerca de muitas formas. Então, tu conseguir sair do sistema é a parte mais complicada de todas, do meu ponto de vista, tá? Você lidar, saber sobre o corona, sobre o que é o vírus, qual é o sintoma que ele causa, o que ele faz no corpo, o que ele não faz no corpo, o que ele não causa, o que ele não cria, é fácil. Agora, tu conseguir lidar com esse sistema, com os governantes, com toda a egrégora que foi criada e que já está instalado na mente de muita gente, já está instalado, já está chipado na cabeça das pessoas o que pode acontecer com elas caso elas venham a pegar o coronavírus ou coisa assim. Então, esse assunto já para mim já deu, entendeu? É um assunto que para mim eu já até me exalto um pouco quando eu tenho que falar sobre isso, por estudar isso já há 8, 9 anos e agora tendo na prática um negócio desses, e tu não poder se expressar porque o sistema é tão poderoso que ele te inibe se tu soltar o verbo e falar o que acontece de verdade. Uhum. Então, é um conceito que, ok, se cuidem, tá aí, tá disponível, é um vírus que está disponível para a cura de muita gente. Só que quem está com o corpo debilitado, ele pode ser fatal. Então, por favor, cuidem dos seus próprios corpos, que o vírus não vai fazer nada com ninguém. Simples. Agora, fazer o que está sendo feito pelo sistema é o que mais complicado, né? De fechar coisa e acabar com a vida social das pessoas, isolar, criar confinamento, criar esse monte de medo é o que realmente preocupa. E tenho duas filhas e... Até o medo mesmo, né, Tobias, que o excesso de medo, ele sempre está relacionado. Eu lembro que a Marina falou aquela vez que uma pessoa que tem um diagnóstico errado, ela gera tanto medo que se tu faz uma tomografia após o diagnóstico, tu tem pontinhos que podem ser vistos como metástase. Exatamente. O medo, ele causa retenção hídrica, ele ativa os canais coletores dos rins. E aí, principalmente, o medo da morte. E aí faz com que o nosso corpo todo reaja
biologicamente a tentar sobreviver, que é a única coisa que ele quer. Nosso corpo, ele só quer sobreviver aqui. E tudo que ele faz é pela nossa sobrevivência. Só que muitas vezes o nosso corpo ele lida da forma que ele foi ensinado a lidar. E aí o que acontece? Quando ele tem crescimento celular, tem proliferação celular em determinados órgãos que podem ser obstruídos, às vezes o nosso corpo pode entrar em falência por ele estar tentando sobreviver. E aí ele não sabe o que está acontecendo, o cérebro não processa, não manda parar aquela proliferação celular, e aí pode vir a causar a morte pelo fato da não resolução do contexto de vida que a pessoa está vivendo, e aí a proliferação fica produzindo célula para, quem sabe, um fígado trabalhar mais, e aí uma hora o corpo entra em colapso. E aí o medo, a gente estava falando do medo, ele, ainda mais as pessoas de idade que sofrem com o medo de perder os familiares, medo de morrer, medo de perder o dinheiro, medo de perder sei lá, o salário que ele tem, medo, ele tem o corpo encharcado, ele retém muito líquido. Então, qualquer patologia, qualquer gripezinha, qualquer coisa, para ele vai ser muito mais forte, porque o corpo dele está repleto de líquido. E aí eu dou o exemplo de se você cortar a tua mão, as duas palmas da mão, enfiar uma mão dentro de um balde d'água e botar a outra para cima, qual que tu acha que vai cicatrizar mais? Mais rápido? A que está no seco? A que está pegando oxigênio e que está cicatrizando. A que está no meio líquido vai demorar o dobro para cicatrizar. Então, essa questão do medo é algo forte, algo que mexe biologicamente com o nosso corpo e que pode causar morte, com certeza. E tenho certeza que muita gente está morrendo de medo no coronavírus. Tenho certeza absoluta disso. Literalmente falando, né? Porque adoecem pelo medo e aí vão fazer os seus exames e vão estar cada vez adoecendo, e, enfim. É isso aí que tu não queria falar e é por isso que tu talvez até fique nervoso de falar, né? Por ver Exato. o que não precisaria acontecer, né? Mas poucas pessoas sabem. Tobias, muito obrigado. Esse assunto Uau! Eu olhei a hora agora, faz 1 hora que a gente está aqui, tá? Nós poderíamos ficar 2, 3, 4, 5 horas falando assim tranquilamente. Eu ia ter sabatinar muito mais, né? Porque eu nem pude aqui, e a Ju tá sem conexão, nem pôde. Quem entrou, a Viviane fez um comentário das várias amigas que falam do estresse dos familiares que cuidam. A Liana entrou aqui e diz, eu acho que a Liana conhece o Tobias, a Liana enfermeira. Boa noite, gurias e Tobias. A Liana, que é dona da cicatriz, ela teve Exato, conosco conheço. na live, teve um abraço. Coisa boa, manda um beijão para ela. Coisa boa. Nós... Gratidão por estar aqui. Imagina se em 1 hora a gente falou, digamos que 1/10 do que eu falo nesse workshop. Então, é isso aí. Não, eu estava pensando esse teu workshop, ele tinha que durar 1 semana, Tobias, tá? Que nem tu tem que fazer o workshop estilo puxão de jaque. Tipo, todo dia 1 hora, todo dia 1 hora. Lá no final do mês tu acaba que tu tem que acabar. Vamos ver o que mais é possível. As criações estão aí. Quem gostou dessa live, fica mais um pouquinho aí, Tobias. Tá bom. Quem gostou e quiser saber de energia para cuidar, eu já posso adiantar que a semana que vem, às 7 horas da noite, é com a Jaque, com a esposa do Tobias. Então, nós vamos estar falando, acho que o post até já saiu, vai sair amanhã, energia para cuidar, né? Como nós... Exato. Então, energia para cuidar vai ser fenomenal. Então... Vai, e quando vocês menos esperavam, acho que vai passar mais rápido que a minha. Não, nem sei. É tudo muito louco. Que esse negócio de que acontece isso conosco é a tal relatividade do tempo, né? Quando tu entra numa coisa que é tão tua, e isso seria sobre nós aqui, nós estamos, eu, Juliana e Tobias, nesse momento, tentando falar para vocês e compartilhar o que nós pensamos de diferente. Sim, nós somos diferentes, né? Então, a gente tenta compartilhar isso com tamanha paixão que nós aqui não sentimos o tempo passar. Então, o que a gente deseja é que vocês tenham gostado, entendido um pouquinho da nossa viagem, né? Com certeza é uma viagem muito generosa e saudável, né? Porque a gente preza nossa saúde mental, para que nós possamos ajudar mais e mais pessoas, né? Sejam elas cuidando dos seus familiares, sejam elas quem forem, ou a nós mesmos, né? Eu e Ju somos filhas, somos pessoas, somos cuidadoras dos nossos pais, somos cuidadoras de pais de outros, enfim,
somos pais dos nossos amigos, a gente sempre pode estar nesse papel, né, de auxiliar e de ser generoso com o outro. Muito obrigado, Tobias. Eu que agradeço a oportunidade, espero ter contribuído. É um assunto para ser, ou eu por ser um fisioterapeuta, quem sabe muitas pessoas poderiam estar esperando que eu fosse falar algo de técnicas de fisioterapia ou algo assim, mas há muito tempo já eu percebi que a minha linha e a minha forma de contribuir ela é um pouco diferente na fisioterapia, apesar de estar lá, que a fisioterapia também trabalha com o lado mental e emocional das pessoas, e eu fui chamado para esse lado e me joguei assim como a Jaque, e amo contribuir dessa forma para que as pessoas entendam que o cérebro também faz parte do corpo e que também influencia o corpo, muito, por sinal. Muito. E manda no corpo, muito, por sinal. Exato. A Liana estava dizendo que está muito bom e agradece aqui. E Uau, quem quiser conhecer mais e mais do curso do Tobias, ele vai ser dia 29, viu, Liana? O curso do Tobias é dia 29, dia 30 desse mês, e o Arthur já botou no comentário desse post aqui nosso, dessa live, que vai ficar gravada, já tem o linkzinho ali também. Tá e tem o nosso site agora que está novinho, magicadoser.com.br. Isso. Coloca então, o gratidão, site. Arthur. Arthur. O Arthur, que é o arquiteto desses sites, coloca os 2 sites ali. O Arthur vai deixar tudo o trabalho dele ali. Quem ouve falar Arthur está aqui do meu lado hoje. Hoje ele está preso. Olha aí. Agora ele pode. Estava mais escritório. Mas o site está no ar e está nos ajudando. Cada um com a sua parte. Show né? de bola. Como eu disse dos 11 anos do Dolce Vita, né? Somos partes de um quebra-cabeça, de um grande quebra-cabeça. As gurias sabem da função delas e isso é a nossa maior riqueza, de cada um de nós saber a parte que a gente é nesse, tanto na nossa empresa, quanto na nossa família, quanto no mundo, né? Se nossa parte for prezada e fizer o papel que ela tem que fazer, tá tudo bem. Show. Gratidão. Tchau, Arthur. Beijo, Natália, e boa viagem, Tobias. Boa Obrigado. viagem. Pegar a estrada agora. Até mais. Obrigada, audiência. Beijão. Beijo, pessoal. Até terça que vem com a Jaqueline aqui, hein? Exatamente. Pode estará fechar. aqui quinta-feira? Terça. Ah, terça. Isso. Quinta tem... Quinta Jaque Flix. Isso. Quinta agora. Sim, depois de amanhã. Depois de amanhã. Já fechou, Arthur? Nós estamos só fazendo merchan, tu nem fechou ainda. Tudo bem.